Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Nem todo homem com indicação de aumentar ou otimizar seus níveis de testosterona vai precisar necessariamente fazer uso do hormônio testosterona. Só que em alguns casos, as medidas indiretas para poder tentar aumentar os níveis de testo, elas não surtem efeito. Existem vários motivos que podem causar isso aí. Obesidade, insuficiência testicular, alguns problemas na hipófise, idade, etc. De repente, simplesmente o cara não responde com tratamento não hormonal. E o fato é que muitas vezes acaba sendo necessário empregar no tratamento o recurso da administração de testosterona exógena, aquela testo que vai ser na forma injetável, transdérmica, pellets, o que for. Nesses casos, que o cara tem que usar testo, quais seriam os possíveis efeitos colaterais do uso do hormônio? O que pode acontecer com ele porque ele está tomando testo? Então, para esclarecer essa dúvida, eu vou comentar com você aqui os 7 principais efeitos colaterais que eu tenho visto nesse tipo de reposição e que está relatado na literatura. 1. Aumento da aromatização. Os homens precisam de testosterona, mas eles também precisam de estradiol, que é um hormônio feminino. Entre outros efeitos, o estradiol no homem está associado a libido, ereção, sensualidade, e baixos níveis de estradiol podem provocar tantos problemas sexuais quanto baixos níveis de testo. No homem, o estradiol ele é produzido a partir da testosterona por meio de um processo chamado aromatização. Quando os níveis de testosterona sobem, a aromatização vai ter mais testosterona disponível para produzir mais estradiol. Então, quando você vai utilizar a aplicação de testo, mais ou menos cada 3% de aumento nos níveis de testo total acaba resultando em uma elevação de 1% nos níveis de estradiol. E o excesso de estradiol pode causar desconforto na mama, por exemplo, o que ocorre até em 1 de cada 4 homens durante o uso de testo. Não é legal o cara ficar com estradiol muito aumentado, então por isso que é importante fazer um acompanhamento adequado para manter os níveis de estradiol sob controle e evitar complicações como ginecomastia, entre outras coisas que o estradiol pode causar. Número 2. Eritrocitose. Eritrocitose significa aumento da quantidade de hemácias no seu sangue. No exame de laboratório, a eritrocitose é definida como sendo um nível de hemoglobina acima de 18,5 ou um hematócrito acima de 52% em homens. De maneira geral, mais ou menos aí 1 de cada 5 homens que estão em uso de testo acabam desenvolvendo eritrocitose ao longo do tempo, principalmente quando são utilizadas formas injetáveis de testosterona. A preocupação dessa eritrocitose é que ela poderia aumentar a viscosidade do sangue e, teoricamente, isso poderia aumentar o risco de tromboses. Apesar dessa preocupação, não existem exatamente evidências claras de complicações significativas associadas à eritrocitose em homens que estão utilizando testosterona. Mas, ainda assim, pelas evidências científicas, o acompanhamento é recomendado para evitar hematócritos acima de 53%. Número 3. Apneia obstrutiva do sono. Tem alguns estudos que sugerem que níveis muito elevados de testo podem acentuar quadros prévios de apneia obstrutiva do sono. O cara que ronca, quando ele começa a tomar testo, está arriscado ele roncar um pouco mais ainda. Quando essa apneia ocorre, ou quando ela é acentuada, essa fragmentação do sono acaba resultando em sonolência excessiva durante o dia. Se o sujeito ronca demais, como eu falei, é possível que a administração de testo acabe piorando isso um pouco. Então é preciso ficar atento e sempre alertar o paciente sobre o risco disso aí. Número 4. Acne. O uso de testosterona vai acabar aumentando a produção de sebo na pele e isso acaba resultando em acne em alguns pacientes. Em geral, esse efeito tende a ser mais significativo nos primeiros 6 meses de tratamento. Depois de um ano ele acaba diminuindo. No longo prazo, mais de 90% dos homens utilizando testo acabam não relatando acne severo ou apenas lesões leves. Número 5. Retenção de líquido. Por meio de mecanismos diversos, a administração de testo ela pode resultar no aumento da retenção de líquidos no corpo.
Isso pode sim ser algum problema para aqueles pacientes que já sofrem com edemas nas pernas, hipertensão arterial, insuficiência vascular ou insuficiência cardíaca. Essa retenção de líquido não costuma ser um problema muito grave, mas ela justifica a necessidade de fazer a reposição sob acompanhamento de quem entende o que está fazendo. Número 6. Agressividade. Os comportamentos agressivos, eles surgem no cérebro da gente a partir de algumas estruturas, na interação de estruturas chamadas amígdalas cerebrais e hipotálamo. Essas duas estruturas basicamente seriam onde essas emoções mais fortes nascem. Tem outras envolvidas, mas essas duas são as principais. Alguns estudos de neuroimagem realizados em homens adultos mostraram que a testosterona ativa essas amígdalas, intensificando a atividade emocional e dificultando o seu controle. Então, de certa maneira, não está errado dizer que a testosterona ativa as áreas cerebrais que produzem comportamentos agressivos. Só que vários estudos mostraram que mesmo a administração de altas doses de testosterona em homens normais não resulta em scores maiores de agressividade ou violência. A impulsividade, a irritabilidade, a agressividade, isso parece estar mais relacionado a fatores culturais e a maturação psicológica do que a concentração sanguínea de testosterona. Mesmo assim, o uso de testosterona deve ser feito tendo em mente que ela pode, em alguns casos, acentuar a tendência para irritabilidade e algumas expressões mais agressivas. É uma coisa que tem que ficar atento. Número 7. Infertilidade. Bom, aqui está a casca grossa do uso de testo. Porque o uso da testosterona exógena vai acabar reduzindo a concentração de testosterona nos testículos mais de 90%. Por causa disso, 6 de cada 10 homens em uso de testosterona no longo prazo, eles acabam desenvolvendo algum tipo de infertilidade ao longo do tratamento. Ou pouco espermatozoide, ou o espermatozoide não se move direito. A interrupção da reposição de testo acaba resultando numa recuperação espontânea da fertilidade em mais de 65% dos pacientes em 6 meses. Só que em alguns homens esse processo pode demorar até 2 anos ou mais. Nos homens que fizeram uso de testo de modo contínuo e desejam recuperar a fertilidade, tem alguns medicamentos que podem ser utilizados em associação a testo para poder restaurar a produção de espermatozoides. Jeito tem, mas a infertilidade realmente ela pode ser um problema nos homens que estão utilizando testosterona, e isso é uma coisa que deve ser informada ao paciente desde o início do tratamento, caso ele possua indicação para o uso do hormônio. Se por acaso você estiver pensando em fazer um tratamento para otimizar ou aumentar seus níveis de testo, procura fazer isso com um profissional capacitado. Agenda lá sua consulta, faça seus exames direito e tire o máximo de dúvidas possível. O que eu posso falar para vocês, de experiência pessoal e profissional, quando a terapia de reposição de testo é bem indicada e bem realizada, esse tratamento é um verdadeiro divisor de águas na vida de um homem. Então para de viver uma sombra, para de viver sendo uma sombra do que você poderia e vá lá tratar esses níveis de testo para você poder viver à altura do homem que você nasceu para ser. Grande abraço, pessoal!